Essa vida é a plantação Plantação, uma terra que você planta, né? e você colhe na outra Na vida. outra vida. Sim. É um teste. Se a gente É uma focar nesse fase. sentido, é uma fase A que pessoa você tem que deixa, entender. você tem que deixar. O Né? problema é que as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a pessoa esquece, às vezes a pessoa ignora. Tem que entender que esta vida é uma vida temporária, é uma vida mundana. Vai morrer, qualquer ser humano vai morrer, vai acabar e a vida segue, né? Quando chegou, agora que chegou para esse ponto, nossa fala, Haj Nasser, é bom a gente destacar um pouquinho sobre o assunto que se fala bastante, né? A questão de reencarnação. Sim, O sim. que nós muçulmanos, o que o islamismo tem para falar sobre esse assunto? Será que o Sim. Islã aceita esse tipo de A pensamento, gente essa já ideia? falou na semana passada que o espírito não morre. O Claro. ser humano, o corpo dele morre, ele é enterrado ali Achei no uma coisa túmulo. muito interessante, Haj Sim, Nasser, nas narrativas. O corpo do ser humano parece como se fosse um veículo. sim, Um veículo, sim. um carro, uma coisinha que consiga andar com ele, consiga viver com ele. O nosso espírito é o motorista desse veículo, né? Hum, Deixa esse veículo, perfeito. esse corpo aqui, mas continua Sim. na outra dimensão, na outra vida, né? Mas o que fala a ideia de reencarnação? A ideia da reencarnação fala o quê? O ser humano, depois da sua morte, vai entrar em um ciclo. Ele vai voltar novamente para essa Ele vai vida, reencarnar. reencarnar, né? Ou seja, seu espírito vai ter mais um encontro com outro corpo. Ele vai ter a chance de. O mesmo espírito voltaria, mas em outro formato, em outra pessoa, em outro Isso. físico. Sim. Pode ser melhor que esse Pode ser corpo, melhor, pode ou ser pior, né? o que que essa ideologia da reencarnação define o ser humano ser melhor ou pior, voltar para o Olha, outro. a questão que eles destacam muito seria a questão do aperfeiçoamento. Tá. Por que foi criado assim? Por que é assim, né, nosso mundo, segundo a ideia deles? A finalidade seria o aperfeiçoamento do ser humano. Mas nós refutamos essa ideia, falamos o quê? Para aperfeiçoar nossa espiritualidade, nós precisamos das experiências. As experiências dos nossos erros, das coisas boas que a gente fez. Ninguém sabe, segundo a ideia deles, ninguém sabe o que aconteceu na vida Na, que na ele prim... viveu Antes. antes. Então, se ele não sabe, não tem como Não aproveitar tem da como. experiência. Tá. Ele parece que começa do zero. Sim. Nós nascemos, né? A partir de 14, 15 anos já começamos a entender muita coisa. 20, 25 anos já somos um adulto, né? Adulto que consegue raciocinar, né? Não temos absolutamente nada Então, o islamismo da entende que. experiência da outra vida. Então, a primeira questão é, vamos definir. O islamismo acredita que não acredita na reencarnação. E que, de acordo com a teologia ou doutrinas que acreditam na reencarnação, se existisse, então a pessoa teria que ter acesso, né, a vidas anteriores que ele teve para poder melhorar, Sim, certo? sim, claro. E também eu ouvi dizer uma uma ideia, né, de um grande sábio revogando, né, a ideia da reencarnação, dizendo que se todos os espíritos retornassem e sempre fossem reencarnados, então a gente está vivendo dentro de um ciclo único de tanta quantidade de espíritos que sempre voltam para as mesmas posições, para Sim. as mesmas pessoas, são reencarnadas e nunca tem espíritos novos, sabe? Não existem novas pessoas, novas versões, né? Isso também é uma outra. É, olha, essa questão de experiência, quando nós falamos, não se encontra na vida com a ideia com a crença na encarnação. Ao contrário dessa ideia, no Alcorão Sagrado, nós temos essa experiência da vida humana. O Alcorão Sagrado, esse livro sagrado, nos conta a história de muitas nações, muitos povos. Por que eles foram, como fala, castigados por Deus?
porque eles foram, eles se perderam, né? Justamente por isso, porque eles desobedeceram a mensagem de Deus, a ordem de Deus. Desviaram. Eles se desviaram, né, do caminho de Deus. Eles não escutaram a orientação dos seus profetas. Por isso. Sim. Então, nós temos essa experiência para a gente aperfeiçoar nossa espiritualidade. Mas nessa vida. Nessa vida. Apenas nós uma temos chance. Uma chance. Não tem outra chance. Isso. Ou seja, eu vou morrer, vou reencarnar depois. Isso dentro da Sim. religião islâmica, o Islã não acredita na reencarnação, né? Mais uma coisa que a Agnácia queria falar seria, segundo a ideia do Islã, nós temos duas formas da morte. Uma vez a morte biológica, né? A morte do corpo. Sim. A pessoa morre fisicamente. O corpo dele não tem mais vida. Mas o Alcorão Sagrado nos mostra outra visão, outra dimensão da morte. A morte do coração. Olha esse versículo, Agnácia, Deus fala no Alcorão Sagrado, ó Muhammad, está falando para o profeta, certamente tu não poderias fazer ouvir os mortos, nem os surdos, quando voltam as costas em fuga, nem és guia dos cegos em seu erro. Só podes fazer-te escutar por aqueles que creem nos nossos versículos e são submissos. Ele não está falando, na verdade, Deus não está falando de pessoas mortas fisicamente. Morte de coração. Mortes de consciência. De consciência. Tem uma categoria de pessoas que, às vezes, está tão distante das costas, né, como Deus disse. Olha que lindo, profundo esse versículo. Deus fala no Alcorão Sagrado, esse tipo de pessoa tem olho, mas não consegue enxergar. Sim. Tem ouvido, mas não consegue ouvir. Meu Deus. Tem mente, não consegue pensar. Não consegue raciocinar. É muito interessante. Tem uma descrição, fala sobre essas características. São os pagões, né, que a gente chama, né? E no fim fala o quê? O inferno está cheio desse tipo de pessoa. Falta de consciência. Tem tudo. Deus o criou capaz de entender tudo. Mas não funciona, não utiliza essa capacidade, essa possibilidade. Não utilizar o leva para o inferno. Já que não utiliza, já que ele dá as costas para os versos de Deus, para a doutrina de Deus, Deus lhe concedeu... Para a sua natureza. Para a sua natureza. Deus lhe concedeu um olho para ele enxergar os sinais de Deus, mas ele não enxerga. Deus lhe concedeu um ouvido para ouvir os sinais de Deus, mas ele não ouve. Uma razão para raciocinar, e mesmo assim ele continua vivo. Quando ele morrer, ele será habitado. Eu estava pensando, agora que o Senhor falou, eu estava pensando como alguém não pode olhar. Não pode olhar direito. Por exemplo, aquele que não acredita em Deus, aquele que acredita, é ateu, né? Aquele que acha, olha, essa criação foi feita por acaso, sabe? Não há Deus, não há Criador, não há nada. Só basta ele olhar para uma folha do árvore. Sim. Tão complexa. Olha. Na verdade, esse tipo de pessoas, mesmo que eles não negam a existência de Deus, porque a grande maioria acredita que isso foi criado por uma natureza, por uma força, não é? Uma força de fora. Essa força se chama Deus. Pois eles só não querem reconhecer que essa força é Deus. Mas se pelo menos eles acreditam que é essa força, então pelo menos eles acreditam que é Deus, sim, né? Não tem como, na verdade, qualquer raciocínio. Tem aquela velha história de um dos profetas que estava caminhando no meio do deserto e encontrou aquela senhora velha e perguntou para ela, e ela era crente em Deus. E ela vivia num deserto que não tinha acesso a nenhuma pessoa, nenhum profeta, e mesmo assim ela acreditava em Deus. Então chamou a atenção do profeta, né? Não sei se foi o profeta Moisés ou o profeta Jesus, chamou a atenção dela, né? E aí ela foi perguntada, foi questionada por ele, como é que, o que te fez acreditar em Deus? Ela respondeu, se as pegadas nos levam, se os rastros nos mostram um caminho e que alguém passou por aqui,
Então, todos esses sinais que Deus nos criou em nossa volta, com certeza afirmam que há um grande Criador sábio, poderoso por trás delas. Acreditar em Deus parece que é uma coisa dentro da natureza humana, né, Sheikh? Sim, claro. Segundo a ideia do Islã, nós carregamos junto com nós uma qualidade inata, como se fosse uma bússola que nos orienta para Deus. Mas é o ser humano que às vezes não quer que essa bússola continue na direção certa. Isso. É ele que fica, né, fica بل mudando الإنس- de... بل الإنسان ليفجر أمامه. Deus escreve para nós. Sim. Todas essas desculpas que nós escutamos, tem muitos filmes que foram feitos, muita coisa, né? É uma Sim. desculpa. Para Para não acreditar em Deus. sim. Para que o ser humano não queira enfrentar as consequências dos seus atos. Sim. Não quer pensar no além. Porque o além o molesta. Não quero me encontrar. Eu vou. É mais tranquilo para mim achar que, olha, depois da morte acaba tudo. Porque se eu acreditar no além, precisa fazer algo, pelo menos. Precisa ficar atento às suas ações, Isso. precisa ficar mais... Não falo o que eu quiser, Sim. não olho o que eu quiser. Isso é uma ideia, uma ideia revogada no Islã, porque qualquer cidadão em qualquer país precisa ser questionado por seus atos legais, ele precisa respeitar a Constituição, as leis daquele país, e qualquer infração ele vai pagar Sim. consequência dos Imagina, seus erros, né? imagina, Haj Nasser, uma escola, uma universidade um pouco maior, um país, tem Sim. uma regra, uma Sem certa lei. regra, sem religião. Se Deus al- nunca vai mandar uma nação. Imagina como alguém pode acreditar que esse universo não tem regra. Que Deus criou todo esse universo, Tudo todas bem, essas faz o que criaturas. quiser. Faz o que você quiser, sem cobrança, sem vida. É impossível. O que nós acreditamos, no dia do juízo final, tem uma grande cobrança. Yawm al-Jaza, dia da cobrança. Qualquer um de nós vamos ser cobrados por Deus.